Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Eu sou o Gabriel Nogueira e nessa semana a gente recebe aqui Edu Ciroto, também conhecido como Pedala Edu. Bom, o Edu, esse episódio é muito especial porque a gente vem em primeira mão contar aqui para vocês que o Edu vai largar no profissional. Então a gente já estava conversando há muito tempo, na verdade é um amigo pessoal, a gente já conversa há muito tempo e ano passado ele me ligou e falou, cara, eu vou mudar pro profissional em 2026 e tudo. Então eu falei, Edu, vem contar a tua história aqui no MTCast, vamos juntar, né, unir o útil ao agradável, contar essa novidade pra galera e contando a tua história também nos esportes, né? Como é que foi a infância, mudança de carreira também. O Edu é arquiteto, mas largou tudo. Hoje toca assessoria. Tem um outro negócio também que a gente solta aí durante o episódio. Então foi um papo muito legal e fico muito lisonjeado quando os atletas nos procuram para contar essa novidade também e usar o Mundo Tri como essa plataforma para divulgar, né, mais atletas amadores que estão subindo para o profissional. Vocês sabem o quanto a gente defende aqui o esporte profissional, então é muito massa poder fazer parte dessa história. Então, o começo de um capítulo bem legal na vida do Edu e na nossa também. Então, mais atletas aí interessados por largar na categoria profissional. Bom, antes de seguir para o episódio, falar dos nossos patrocinadores. Então, a Felt, a ON, a Blue Seven, a Feedzone, Plant Power, Outlive e a Rosa são os nossos parceiros, vocês já sabem. Vou deixar aqui na descrição o cupom, né, de cada um e também o link do MT Desconto, onde vocês encontram não só esse, como todos os nossos outros parceiros de cupom. E lembrando também que você pode ser membro do nosso canal. Do lado do botão inscrito aqui tem o botão Seja Membro. Ali são os benefícios que o membro do nosso canal tem. Um gelzinho por mês, vocês ajudam muito o Mundo Tri a fazer cada vez mais conteúdo para vocês. Se você tiver no telefone, esse botão não aparece, então a gente deixa aqui embaixo também para vocês, para facilitar a adesão ao MT Club. Já agradeci o nosso membro do MT Club. E agora, sem mais delongas, vamos para o episódio aí com o meu amigo Edu Ciroto. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MTCast. Agora aqui depois de meia hora falando já sem gravar, vamos começar a nossa gravação. Meu amigo Edu Ciroto. Edu, beleza, irmão? Tudo bem, Gai? E você? Como que você tá, meu querido? Um prazer estar aqui mais uma vez com você. Agora carreira solo. Da outra vez ele estava aqui no episódio 70.3, Mundial 70.3 da Nova Zelândia. Agora vamos falar aí muitas novidades, breaking news aí, que a gente vai deixar para o final os breaking news para segurar a audiência. Boa. E, meu velho, começando do começo, que eu sempre gosto de perguntar pra galera, cara, como é que foi tua infância, começo no esporte, assim, como é que o esporte sempre teve na tua vida, como é que foi essa história? Cara, não. O esporte não teve sempre na minha vida. Ele veio como uma necessidade muito mais do que um prazer. Né? Lógico, quando eu era criança, eu era ativo. Né? Eu nasci em locais mais humildes de São Paulo. Né? Eu vim do Jardim Marizal, Campo Limpo. Para quem mora em São Paulo, eu acho que conhece o Campo Limpo. Jardim Marizal é mais quem mora mesmo na região. E, cara, praticava pouco esporte no colégio, não era uma criança tão ativa, e aí até os meus 14 anos eu fui ganhando peso, né, a ponto de realmente dar uma entrada ali no sobrepeso, né, de realmente ficar com sobrepeso diagnosticado, com problemas no calcanhar, porque meu corpo não suportava meu peso, Caraca. né, até o momento, cara, eu era o gordinho de teta. Eu era aquela criança gordinha e de teta, sabe? Fazia Aham. manhã por comida. E aí minha mãe me levou em alguns médicos, e um deles, cara, assim, alguns falaram para eu tomar remédios, né? Minha mãe nunca gostou dessa ideia, né? Uma criança, cara, de 13, 12, 13 anos tomando remédio. E ela foi muito pelo caminho do cara do esporte, né? Um dos médicos falou: "Mãe, a criança, o problema dessa criança não é a comida, né? O problema dessa criança é a ansiedade. E essa ansiedade ele acaba descontando na comida, né? Então, cara, eu ficava muito tempo sozinho com a minha irmã. Né? Meus Uhum. pais saíam para trabalhar, ficava eu e minha irmã em casa, cara, eu assaltava geladeira, armário, assaltava tudo porque, cara, eu tava tarde, moleque, sozinho em casa, não tinha muito o que fazer, eu acabava descontando na comida. E aí eu, moleque de 13 anos, né, de um lugar humilde de São Paulo, o triatlon não era uma opção na época, né? Logicamente, qual é a única opção que você vê num garoto humilde? É o futebol. Uhum. Né? E com isso, minha mãe me colocou no campo de várzea lá perto de casa, então joguei um tempo, né, num campo de várzea. Tinha o sonho de ser goleiro até então. Cara, e eu era bom, velho, eu não era tão ruim, não. Eu acho que, assim, eu me classificava como um ótimo goleiro, só que para a época, pô, é muito competitivo o esporte aqui no Brasil, né? No futebol, e para você ser profissional, você precisa ser um nível.
excelente, Uhum. né, no esporte. E não era o meu caso, eu era um ótimo goleiro, era esforçado, e aí eu comecei a descontar muito, né, essa ansiedade da comida no esporte. Então, eu comecei a ficar muito mais pilhado no futebol mesmo, fazia o treino comigo, né, com as crianças da minha idade e as crianças mais velhas. Né? Tudo isso porque, pô, era onde eu me encontrava ali, onde eu Uhum. conseguia descarregar energia. E aí, com o tempo, eu migrei pro Muay Thai. Então, lá no bairro, abri uma academia de Muay Thai. Eu comecei a fazer Muay Thai. Cara, e a mesma coisa. Comecei a fazer 2 treinos por dia de Muay Thai. Comecei, cara, a evoluir bem. Até o treinador falou, Edu, vamos começar a competir, né? Eu falei, não, porque na época eu tava entre os meus 16 e 17 anos, eu fazia uns trampinhos de modelo. Ah, Cara. E aí eu falei, não, não vou estragar minha cara, velho. Não quero luta, né? na cara Marrem não. aqui, tá beleza, mas na cara não. Não quero deformar, né, cara? E minha mãe, tipo, ela não era tão a favor do Muay Thai no começo, depois que ela viu toda, né, porque eu era muito brigão no colégio, e o Muay Thai me trouxe uma disciplina muito grande, Uhum. e aí ela falou, tá, você pode fazer, mas você não vai lutar, né? Eu acho que você não vai para campeonatos. Né? E aí do Muay Thai também eu coloquei uma academia para ficar um pouquinho mais forte, e, cara, na época do colégio, da faculdade, eu voltei muito pro lado do futebol. Né? O futebol, nesse meio período, ele nunca parou, nunca deixei. Eu jogava muito pelo time de futsal da família. Né? Minha família tinha um time de futsal lá do bairro, que a gente jogava entre outros bairros. E aí, no colégio, eu entrei no time da faculdade, né? Na Atlética da faculdade também. Jogamos alguns campeonatos paulistas e estaduais de futebol pela, pela faculdade. E aí, cara, quando eu comecei a mudar da faculdade para o mundo corporativo, né, o futebol na faculdade já não fazia sentido, porque os jogos eram tipo 11 da noite, os treinos É. eram tipo 11 da noite, cara. Né, quando você quer ter uma performance no corporativo, você não consegue alinhar esses itens Uhum. muito É. que não fazem sentido. Até na época, eu era São Paulino roxo, ia no estádio pra caramba, acompanhava futebol, e aí eu fui apagando, né, essa luz, assim, digamos assim, do futebol. Não assistia mais jogo, porque eu via que, meu, me deixava acordado muito tarde, eu não conseguia desempenhar no dia seguinte na faculdade, no trabalho. Então eu fui minguando um pouquinho o futebol, né, digamos, fui apagando a luzinha do futebol, e nisso eu fazia uma musculação e fazia por hobby mesmo uma calistenia. Uhum. Né? Mas eu não ia a nenhum lugar fazer calistenia. Eu só simplesmente me enfezei da musculação, de fazer academia em lugar fechado. Falei, cara, não tá legal isso, né? Vou fazer em lugar aberto. E aí, em paralelo, e aí faz a introdução no triatlo, né? Isso foi em 2016, quando eu tinha acabado de me formar, eu morava no Rio Pequeno, não sei se você conhece, Sei, sei. aqui em São Paulo, divisa ali de Osasco, e trabalhava na Vila Morei Olímpia. no Butantã há muito tempo ali. Eu Que conheço. animal, cara. É. Estudei um tempo no Bonfiglioli ali e tudo. Boa. E aí, cara, do Rio Pequeno, né, Jardim Maria Luísa, até a Vila Olímpia era tipo 1 hora e meia pela Raposa, né? É. Seja de carro, às vezes meu pai emprestava o carro para ir para o trabalho ou ir para a faculdade, seja de ônibus. Né? O ônibus também, 1 hora e meia. Você pegava o ônibus lá no ponto final da Maria Luísa e até o Butantã, pegava o metrô até o trem, não, desculpa, até o Dourado, aí você pegava o É. trem na Dourado, e aí você pegava o trem, tipo, até a Vila Olímpia, sempre era um caos, sabe? E, cara, eu sempre tive essa cabeça meio inquieta de performance, de beleza, eu tô no ônibus, eu não vou ficar pensando em nada. Eu ficava lendo muito livro, foi aí que eu comecei a ler muito livro sobre empreendedorismo, tudo. E aí essa cabeça minha começou a ficar inquieta, né? Dentro do ônibus parado. Eu me sentia que eu estava perdendo o tempo da minha vida, acho que como muitos aqui em São Sim. Paulo, né? E aí nesse momento eu falei, cara, por que não ir de bike? Né? E não existia essa febre que é hoje, né? De se locomover de bike. Foi realmente uma epifania que eu tive. Na época, meu pai andava de bike com os amigos dele, só que ele usava uma bike emprestada de um amigo. E eu não tinha condições de comprar uma bike. Né? Bike simples, assim, a gente está Uhum. falando de uma bike da Decathlon, aquela Rock Rider Aro 26, de 1.200, R$ 1.400. Não tinha condições, né, de investir R$ 1.400. E aí eu falei com meu pai, falei, pô, vamos meiar uma bike? Eu uso de dia, você usa de noite? E aí que começou, cara. Eu lembro até hoje, um dia, tipo, tava 5 graus. Minha mãe ainda falou, pô, você vai mesmo de bike? Eu falei, mãe, eu falei que a partir de amanhã eu ia de bike, eu vou de bike. E aí, pô,
É até engraçado, meu pai falava que parecia um boia fria, né? Eu enviava camiseta na cabeça, não tinha equipamento. E aí eu comecei a me deslocar de bike por São Paulo, cara. Tudo que eu fazia era de bike. Assim, eu ia na casa da minha ex-namorada, que era lá em São Caetano, eu ia de bike. Eu ia Caraca. trabalhar, eu ia de bike. Eu ia pra academia, eu ia de bike. Então comecei a fazer tudo. Vamos, pô, Edu, vai ter um cafezinho com os amigos, não sei onde. Eu ia de bike. Balada, tipo, eu ia de bike até o metrô, parava a bike no metrô e ia de metrô até o lugar, entendeu? Então comecei a usar muito isso. A bike, até uma época comecei a trabalhar em Alphaville, comecei de bike para Alphaville. Caralho. Cara, comecei a fazer tudo, porque eu não tinha carro, não era uma realidade minha ter carro naquele Aham. momento. Mas tu pegava E aquele aí eu começo da entrei, castela ali de bike ali, você saía ali, pegava eu ia por trás, cara, eu ia por dentro de pelo Rio Osasco ali. Pequeno, Corifeu, aí eu ia para Osasco, aí entrava em Osasco, então eu ia Tá, tudo por trás, ali por dentro de Osasco, um pouco Carapicuíba, beirando o rio ali, aquele rio tá. de Alphaville, e chegava lá em Alphaville. E, cara, nesse período também comecei a trabalhar no Burger King, né? E aí o BK me deu um carro da empresa mesmo, para eu poder rodar, porque eu rodava a obra. Nesse meio período eu tinha me formado em arquiteto, né? Eu sou arquiteto de formação. E aí, cara, baixou um pouco. Minto, tem mais um parênteses antes. É. Ainda nesse tempo que eu fazia tudo de bike, um amigo meu que era do Muay Thai e fazia dança com minha ex-namorada, ele virou e falou: Edu, que é o Léo Oliveira que era do Volt. Ele falou: Aham. Edu, vamos correr? Eu tinha terminado esse relacionamento longo de 6 anos, tava meio deprê, assim, pô, vamos correr? Eu falei, como assim correr? Cara, ele, não, vamos aí, vamos lá. Você gosta de esporte, você vai se amarrar, vamos. Aí eu cheguei, tipo, fui pro trabalho de bike, do trabalho fui pro Ibira. Aí cheguei no Ibira, uma galera, sabe, aquela comunidade, tipo, era bem o que hoje tá em alta de novo, Hum. que são essas comunidades de corrida, né? Pô, cheguei ali e falei, vamos correr. Comecei a correr ali no parque com a galera, mas, tipo, correr por diversão. Esquece pace, eu não sabia quanto que Hum. era o pace, tudo mais. E aí, na segunda vez que eu fui para lá, eu já trabalhava lá no Center Norte. Quando eu estava ainda na Ering e tudo, eu trabalhava no Center Norte. Aí eu fui de casa até o Center Norte até o Ibirapuera. E aí, pô, lá no Ibirapuera, um amigo nosso falou, o Rio Urso, que é um amigo em comum, ele falou, Edu, cara, você já pedala e a gente tá correndo aqui, vamos fazer um duatlon? Falei, cara, o que é duatlon, né? Ele, não, você corre, você pega a bike, pedala e depois corre. Falei, vamos. Tipo, e até eu nem imaginava o mundo que eu tava Hum. me metendo. Falei, vamos, com minha bike Aro 26, cara, tudo com buzina, sabe? Aquelas buzinas, sabe aquelas buzinão? Falei, vamos. E a gente foi fazer o primeiro duatlon, ali em Alfa também, né? Que tinha, que hoje é da Sim. Blue Series, Aham. mas na época que ganhava com granola, não sei se você lembra desse Sim. rolê. E aí, cara, lá eu fui fazer a prova, me amarrei, fiquei amarradão. Primeiro, tipo, me assustei, né? Porque eu saio do carro, a primeira pessoa que eu dou de frente é com o Adriano Bastos. E, cara, você olha aquele cara, aqueles capacete, com aquela bike, você fala, cara, eu fiquei até com vergonha de tirar minha bike do carro, né? Falei, vamos nessa. E aí tinha a modalidade mountain bike dentro Sim. desse duatlon. E aí eu fui, cara, não sei como, eu acho que só tinham 5 pessoas, não é possível. Mas eu fui quinto da categoria mountain bike, né? E eu falei, cara, legal isso aqui, velho. Fui quinto, quem sabe, né? Consegui uma coisa melhor. E aí tinha uma outra etapa, me inscrevi também para outra etapa. E eu falei, agora eu preciso treinar, né? Porque eu não treinava. E aí o Léo, que é esse amigo meu que chama para corrida, falou, Edu, eu treino com uma moça aqui e eu posso te passar os treinos que ela tá me passando. Pode ser que essa moça era a Lu Dias, a mãe do Rafa, Aham. né? Meu atual treinador. E aí o Léo começou a contrabandear para mim a planilha, né? Ele passava, e aí eu ia para o trabalho de bike, parava a bike na USP, amarrava a bike na USP e corria na USP, pegava a bike e continuava para o trabalho. E a mesma coisa do Vila Lobos, né? Eu ia para o Vila Lobos, amarrava a bike e ficava fazendo tiro naquele cimentão que tem no Vila Aham. Lobos, não sabia quanto que era a metragem, só ficava correndo ali fazendo tiro. Pegava a bike e ia para o trabalho. E aí eu fiz um segundo também. Até nesse segundo aí a tia Lu virou e falou: Meu, moleque, você corre bem. Você tem boa força de vontade, mas você não sabe correr. Né? Vamos começar a preparar, a treinar tudo mais. Aí eu prometi até para ela: falei, tia Lu, quando eu tiver dinheiro, eu vou treinar com você. E aí eu fiz a transição para o BK. Né? Aham. Nessa transição, eu consegui ter um pouquinho mais de dinheiro. Né? Eu, suado, eu pagava a tia Lu ali, comecei a treinar também com uma planilha. Isso foi em 2017.
comecei a treinar com uma planilha estruturada. E aí, nesse momento, também eu já comecei a dar uns chavecos na Lu, né, que é minha atual esposa. Então, foi dentro dessa comunidade da Tia Lu, ali na USP, aos sábados. E também conheci o Rafa, né, que é meu sócio hoje, amigo e treinador. Né? O Rafa, na época, ele até conta essa história até hoje. Ele falou: pô, sabe a Fapelege? Sei. A Fapelege tava no Ibira. Eu falei: Edu, vamos treinar amanhã com o meu treinador? Eu falei: como assim? Ah, lá, vamos lá na USP, a gente chega cedo, a gente vai pedalar e depois correr. Eu falei: vamos. Eu já tinha feito esse duatlon. Falei: ah, vamos. E aí, nisso, cheguei lá, a Fê não foi, nenhum dos alunos do Rafa foram, porque estava chovendo, e o Rafa falou, ele estava comemorando, porque como não foi ninguém, na época ele era moleque, tinha 16, 17 anos, né? Ele não ia precisar dar aula, se ele não precisava dar aula, ele ia fazer o treino dele. E aí Aí chegou chega eu, você. de mountain bike, tênis, meião. Cara, o Rafa falou, mano, puta caralho, velho, queria fazer meu treino, mas beleza, eu vou fazer meu treino, o moleque se vira para vir junto. E o Rafa conta até hoje, cara, ele tentou fazer sobrar e eu não sobrava de mountain bike. Pô, gostei desse moleque. E aí a gente começou também a fazer uma amizade. Só E aí fazer eu uma adendo começou aqui uma pra galera, história. é o Rafa Turter que ele tá falando. Ele não É o fala sobre o Rafa nome, é o Turter, Turter, já passou por aqui também. Então, o Rafael Turter, né? Que é meu sócio no team, Hum. lá na assessoria. E aí, cara, começou esse meu namoro com o esporte. Uhum. Né? Mas era um namoro que é legal também falar pra galera. Tipo, começou em 2017, a gente tá em 2026. Que eu comecei, cara, penando demais e dando murro em faca. Uhum. Né? Que é, pô, você entra, se tudo é uma maravilha, você acha que pode tudo. Então, comecei a fazer praticamente uma prova no final de semana. Fui fazer Letap Cunha com uma Between, tipo, de road, tipo, que eu tinha comprado, super simples, de tênis e pedal, normal, sem sapatilha, meião. Cara, me diverti, só que isso foi me quebrando, né? Até chegou um ponto que a tia Lu falou, Edu, vai com calma. Eu não fui com calma, continuei, não, eu quero. E aí eu tive um overtraining e muito em paralelo com o trabalho que eu estava em ascensão. Uhum. Então, tipo, eu sempre fui muito intenso, seja no trabalho, seja no É. esporte, né? Tipo, eu Eu gosto tinha de notado dar isso a aqui. minha. Eu tinha Hã? notado isso aqui quando você falou. Foi pro Muay Thai, foi pro jogo e ia duas vezes. Eu não sei o que. Eu falei, bom, não sabe, ele não sabe brincar. E cara, e é assim em todos os âmbitos na minha vida. Quando eu entro em algo, seja no trabalho, seja na vida pessoal, profissional ou no esporte, cara, eu gosto de desempenhar. Sabe? Eu não gosto de fazer, vou fazer um negócio meia boca. Cara, não é meu perfil. Né? Isso é bom, mas isso é Uhum. ruim também. Então, eu fui intenso, cara, em todos os trabalhos que eu tive nesse meio período também. No Burger King não foi diferente, era um lugar que eu viajava pra caramba. E assim, eu falei, beleza, nesse momento, o que dá para fazer? Era, às vezes, a bike, às vezes, a corrida. Então, eu fiquei muito bike corrida, 2018. 2019, eu mudei de emprego. Né? E nisso eu não tinha... Eu fiz o meu primeiro triatlon na EV, não aconselho fazer o que eu fiz, aconselho fazer uma prova pequena, não ir Aham. direto para um Iron, né, uma bandeira Iron, Uhum. uma Unlimited Uhum. 70.3, mas também não aconselho, porque eu já fui direto para Half Distance, né, que tinha lá na F3. Cara, fiz em, sei lá, 5 horas e 36. Eu lembro que foi até engraçado que a Lu, minha esposa, ficou torcendo, porque eu não fui o último a sair da água, né, eu fui o Uhum. penúltimo a sair da água na época. Cara, não nadava no Sesc, que era onde dava. Aham. Né? Sempre foi muito assim o esporte, o triatlo na minha vida. Cara, o que dá para fazer, eu fazia. Então, eu nadava no Sesc, eu pedalava quando dava na USP, ou então saía do trabalho, né? Tirava a bike do trabalho lá em Alphaville, pedalava lá em Alphaville, e o treino de corrida era a mesma coisa. Né? Eu encaixava sempre quando dava. E aí, cara, enfim, vou Uhum. pular um pouco, porque até detalhado tem É. outras plataformas, né? Mas vamos direto assim. Então, cara, de 2018, 19, em 2020 veio a pandemia. Eu lembro até que na pandemia eu virei pro Rafa e eu estava desempenhando muito bem um trabalho na construtora. Comecei numa construtora e aí comecei a progredir bem na carreira na construtora. Eu virei pro Rafa, falei, Rafa, cara, eu não quero mais performance. Tipo, eu tava muito na noia de Uhum. performance, falei, cara, não quero, eu quero longevidade, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, é isso que eu quero. Tava na época de saúde, da Sei. pandemia, sabe? E beleza, cara, eu fui desempenhando no esporte, buscando longevidade, fiz algumas provas que não de triatlon, e comecei a evoluir bem na carreira, só que eu comecei a mergulhar de cabeça no trabalho.
né? Até 2022. Aí, em 2022, eu fiz minha primeira maratona. Cara, comecei a correr em 2017. Uhum. Fiz minha primeira maratona em 2022. E aí, depois dessa maratona, o Rafa falou: Edu, quero que você me prometa. Que ele começou a ver que eu tinha uma certa performance, Uhum. né? Ele falou: Edu, cara, eu quero que você prometa para mim que depois que você casar, né? Eu fiz a maratona e logo em seguida casei. Depois que casar, você vai começar a fazer triatlon bonitinho. Né? Então, foi em setembro de 2022 que eu comecei o triatlon. Assim, que falei, cara, Uhum. beleza. Eu vou realmente nadar, pedalar e correr de forma estruturada. Sim. Então, em 22 comecei a fazer o triatlon de uma maneira mais estruturada. E aí, no final de 2000, estudo de Uhum. gravel, mountain bike, o que eu tinha O ali. que tivesse, eu faria. Era fazer o trem. Eu matava o Rianho do coração, porque sempre quem fez meu fit foi o Rianho. Né? O Fernando Rianho, pra quem não conhece, é um fitter aqui em São Né? Paulo. E eu sempre chegava, mano, matava ele do coração, fazia ele me caber numas bikes assim que ele falava, maluco, tipo, não era meu tamanho, mas era o que dava. E aí eu fui na raça progredindo no esporte, muito, sempre na raça, assim. Eu falo muito pra galera que tá começando, eu falo, meu, não pega o melhor equipamento. Se você tem condições e quer, tá tudo bem. Mas o ideal é você realmente começar com o equipamento inicial para você primeiro aprender a pedalar, aprender a aplicar força, para quando você realmente esgotar esse equipamento, você ir para um próximo passo. Porque foi isso que me formou, foi isso que Uhum. foi me Sim. forjando. Né? Eu passei por esses passos, por esses steps até ter minha É. primeira TT em 2023, e foi na época que eu fui fazer meu primeiro 70.3 também, né, lá em Floripa. E na época eu nunca tinha feito o circuito nenhuma prova do circuito do Iron, nunca tinha feito uma prova Uhum. maior assim. E aí eu fechei um patrocínio com uma parceria com a ON, né? E a ON bancou todas as etapas que eu quisesse. E na época eu não tinha dinheiro para poder me inscrever Uhum. numa prova de Ironman, por isso que eu nunca tinha feito. Falei, cara, que legal, vou poder fazer minha primeira 70.3. E aí foi a primeira, eu acho que foi a única prova, tirando o Ironman Brasil esse ano, Uhum. que eu fiz exatamente conforme o Rafa falou. Sabe o script Uhum. perfeito? Eu saí para correr, cara, parecia que eu tinha acordado num domingo de manhã, após uma transição do dia anterior para correr, para fazer uma meia maratona. Então, fiz bem, fiz para 4 horas e 13, né? Meu primeiro 70.3, e aí deu uma chocada na galera, né? Pô, como que o cara vem do nada e faz 4 horas e 13? Isso que não foi do nada, né? Teve É. toda uma construção por trás. E foi uma prova que eu respeitei, né? Tipo, eu acho que esse foi o principal, e eu não Deixa eu perguntar um quebrei. negócio aqui, que você me contou desde o começo da história aí. Vou só interromper por causa disso, porque você falou que não queria fazer performance, queria longevidade, porque você era um cara muito focado no trabalho. Como é que ficou a divisão Sim, da tua cabeça, trabalho e o triatlo? Você conseguiu levar os dois bem, assim, nesse momento, ou tu acha sim, que foi cara. caindo algum dos pratinhos ficou desequilibrado aí? Cara, eu acho que rolava bem, né? Tava rolando bem os dois. O Rafa, ele tem uma metodologia muito legal, o Rafa Turtera, ele não soca muito volume, né? E ele põe uma intensidade, eu acho que legal, assim, a ponto de não te depredar tanto, digamos assim, no lado Uhum. profissional. E eu trabalhava, era uma rotina muito louca, né? Mas eu trabalhava com obra civil, com construção de civil de corporativos. E, cara, corporativo é assim: enquanto você está trabalhando, eu estou dormindo, enquanto você vai dormir, eu vou trabalhar. Uhum. Né? Porque para eu poder construir, você precisa estar fora do ambiente. Ah, tá. Então a gente muitas vezes trabalhava em conjunto, por exemplo, cara, eu ia fazer uma obra, uma intervenção, e eu tinha que deixar o ambiente no dia seguinte de forma que o usuário conseguisse se usar. Então a gente passava a madrugada trabalhando para o usuário usar no dia seguinte, ou Uhum. então porque estava em lugares que, beleza, em cima tinha cliente ocupando já, e aí a laje que a gente estava fazendo a obra não tinha ninguém, mas a gente não podia trabalhar durante o dia, porque se a Uhum. gente trabalhasse no outro dia, iria prejudicar o trabalho das lajes Uhum. vizinhas. Né? Lajes, quando eu falo, são andares Andar assim. corporativos. E aí, cara, eu comecei a moldar muito o meu horário. Lembra que eu falei da performance lá atrás, né? Eu Uhum. olhava e falava, beleza, eu quero fazer isso acontecer, como que eu vou fazer isso acontecer? Então eu comecei a moldar muito meus horários para que isso acontecesse. Então, por exemplo, pô, eu acordava, 10 da manhã, 11 da manhã, fazia meu esporte até a 1, mais ou menos, e da 1 da tarde, 2 da tarde, eu trabalhava até 2, 3 horas da manhã, entendeu? Entendi. Então, eu fui arranjando modos de fazer isso rolar. E o esporte sempre foi muito
um escape do trabalho, Sim, né? Tipo, eu não enlouquecia no trabalho por conta do esporte. Isso estava sim, muito claro. Até eu tive algumas gestoras no Burger King que ela falava, Edu, cara, pega leve no esporte, não faz o esporte, não sei o quê. Porque eu ia fazer, tipo, eu sempre chegava no trabalho ou com o esporte feito, né? Quando eu não dava, eu ia depois do trabalho fazer o esporte. E aí ela tipo, era meio contra. E aí chegou uma época que começou a ficar hard de trabalho, e aí eu comecei, tipo, eu começo meio que ficar, cara, estressado quando eu não faço hum, esporte. E aí ela virou, porra, Edu, eu entendi o que o esporte é importante para você. Volta a fazer, que é melhor você fazer o esporte mesmo. Então, eu sempre nossa. usei muito Ah, como essa válvula de escape. Entendeu? Eu queria performar, uhum. mas o meu foco principal era performar no trabalho e não no esporte. Né? A E aí, performance no esporte, para mim, foi uma surpresa. Esse 4 é, horas e 13, o Rafa até fala, até hoje ele fala para mim, Edu, para mim nunca foi uma surpresa, mas para mim, ele fala para ele, né? uhum, Mas para mim, Edu, sempre foi uma surpresa. Cara, na hora que eu terminei, se você ver o vídeo da chegada, eu chorei tanto, porque eu não acreditei, cara. Eu ia fazer 4 horas e 13 nem nos melhores sonhos. Eu ia fazer, achei que ia fazer 4 e 20, 4 e 30, que é um ótimo tempo, sim, mas nunca com 4 horas e 13, entendeu? Então, aí ali também a chavinha da performance deu um clack. uhum, Tinha dado um pouquinho na maratona, porque quando eu fiz minha primeira maratona, eu fiz para 2,51, 2 horas e 51, na SP City, aqui em São Paulo, que é bastante sobe e pô, desce. Então deu um uhum. cliquezinho, mas depois desse 70,3 eu falei, cara, alguma coisa tem. Né? Eu sempre olhei com desse formato. Tipo, alguma coisa tem, mas tá tudo bem. Tipo, vamos performar do jeito que dá aqui. E eu O, fui ah, fazendo provas. Pode falar, diga não, aí. não, cara, 2023 está batendo um pouco também com o período que você, depois como é que foi, você fez transição de carreira também nesses 2 anos. Tem a Isso. ver com esse É, 4 e 13 aqui que começou a te perturbar, do tipo, cara, ou você não, entendeu que o cara. esporte era um negócio que já estava na tua cabeça há muito tempo e talvez, sei lá, repensou a carreira? Como é que foi essa história junto com esse caminho do esporte? Cara, além de família, amigos e eu mesmo, né? Hum, Duas pessoas que tiveram. E, cara, elas nem vão. Acho que nunca vão ver esse vídeo. Mas que tiveram. Deram meu clique. Uma foi a psicóloga, né? E segundo foi uma professora de inglês. Que num certo momento ela perguntou: pô, o que, que você ama no seu trabalho? Né? E aí eu dei uma travada. E aquilo me incomodou Caraca. quando eu trabalhava na construtora. Era só, Mas. mas na aula de inglês que ela perguntou, a psicóloga? É, na aula de inglês, porque assim, cara, eu Pô. trabalhava muito na construtora, eu trabalhava muito com empresa com multinacional. Por Uhum. exemplo, eu fiz obra na Google durante um ano, né, na Google aqui em São Paulo. E as reuniões eram 100% em inglês com a galera lá de fora. Né? Então, cara, a gente tinha que ter uma conversação muito boa. Então a gente ia para papo de vida mesmo durante a aula de inglês para poder fluir, né, o idioma. E aí, numa dessas papos, veio essa pergunta e eu dei uma travada. E nesse momento, tipo, isso foi em 2024, tá? Não tem a ver com o 4 e 13. 24, não, foi 2023, 23. Foi 2000 e. Caraca, 25, 24 foi quando eu entrei no meu doc, 25 foi o ano passado. Não, 23 foi final, eu tô, mano. Foi final de 2023, esse, foi no meio de 2023. Eu fiz Floripa, eu fui para fazer Rio de Janeiro, no meio do ano, ali, Uhum. agosto, né? Se É, eu não me engano, Floripa era acho que em era agosto. abril, né? Na época começava o calendário, Isso, né? É isso. 70,3, é. e Rio era em setembro, agosto. É, agosto, setembro ali. E eu estava fazendo uma obra, além de outras obras, cara, tinha recebido uma promoção no trabalho, então ao invés de ser gestor de obra, então eu não ficava mais dentro da obra, eu ficava gerenciando obras. Uhum. Então, tipo, cara, uma obra já é problema, na época eu tinha 7, 8, eu cheguei a ter 9, então, cara, já virou Nossa um senhora. problemão. E é isso que eu falei, a obra ela é 24/7, praticamente, porque tem obra que funciona de dia, tem obra que funciona de noite. Então, meu celular, qualquer horário que eu pegasse o celular, ele CBO. tinha trabalho, tinha BO, tinha trabalho. Então, eu comecei a não. E eu falo, cara, não é um problema da empresa, porque também eu não tinha maturidade de falar, não, não vou ver agora, ou Uhum. então não tinha maturidade na época da empresa de falar, cara, ó, para mim deu, eu não consigo pegar mais obra. E eu Uhum. comecei a pegar, daquele jeito que eu falei que sou intenso, comecei a pegar obra. E aí você fala, pô, Edu, mas o triatlo não deveria ter dado uma baixada? Se eu baixasse o triatlo nesse momento, ia dar muito ruim na cabeça, Uhum. sabe? Ia dar muito ruim na minha cabeça, assim.
Mas, e quem me estruturou muito para não ter um burnout foi muito minha esposa, minha família e o trabalho. Né? E o esporte, e o Uhum. triatlo. Tanto que para o Rio eu não fiz a preparação dos sonhos, mas eu fiz uma boa preparação. A gente foi para tentar. O Rafa falou: Edu, você vai conseguir um top 5. Eu falei: você tá maluco? Na geral, né? A gente tá falando de geral isso. Uhum. Você tá maluco? Né? E lá em Floripa tinha sido 11º geral. Eu falei: não, Rafa, pelo amor de Deus, você tá louco, isso aqui. E aí lá em Floripa, no Rio, no meio da prova, eu me olho no primeiro grupo junto com a galera pica que, tipo, hoje eu sempre admirei, mas na época eu admirava muito mais, né? Que era Uhum. o Guido, né? Referências ali, né? Tipo, você... Pô, referências do esporte que você fala, caraca, velho, eu tô no meio dos caras, sabe? Quando você olha, você fala, eu tô com os caras. E aí eu tive um furo de pneu, estourou o pneu e fiquei lá para trás e fiz uma Putz. prova mais de recuperação do que uma prova realmente que eu queria fazer. Mas nesse momento eu tava fazendo uma obra no Rio. Né? E nesse momento que eu tava fazendo obra no Rio, mesmo na véspera do 73, eu tava na obra. Né? Um dia antes, eu tava trabalhando lá. Terminei o 70.3, fui para casa com a Lu, fomos comer, comemos, tudo mais. Eu saí da hamburgueria, era 7 da noite, lembrando, né? Quando você vai fazer prova, você acorda 3 da manhã. É. Eu fui direto para a obra. E fiquei na obra, tipo, virado até o dia seguinte. Putz. Você entendeu? Então, tipo, Não. eu tava numa rotina, assim, Gá, Uhum. que tava muito maluquice. E aí chegou num momento que, cara, minha cabeça simplesmente, eu falei, eu não quero isso pra minha vida, né? Tá decidido, eu quero sair daqui. Mas eu falei, cara, se eu for sair daqui, eu tava muito bem, Gá, financeiramente. Assim, voltando a falar, eu era um garoto humilde, né? Nunca tive uma certa liberdade com dinheiro, nunca tive uma calma com dinheiro. Eu acho que essa é a palavra. Sabe aquela Uhum. questão de ter calma com Uhum. dinheiro? Eu nunca tinha tido isso. E eu tava tendo. Eu tava muito segurando e tendo, cara, bônus e benefícios e subindo. Eu falei, cara, eu via isso como algo muito importante na minha vida. E aí Sim. depois eu fui ler sobre a pirâmide de Maslow, né? Quando, não sei se você já ouviu Sim, falar. sim, Então, sim. já tinha dado check na segurança, já tinha até dado check na estabilidade. E aí chegou uma hora que você fala, cara, vou seguir meus sonhos. Né? Eu falei, não, cara, é muita loucura. Né? E eu fiquei nessa briga interna. Eu falei, tá, vamos fazer o seguinte, então. Vamos para um ambiente corporativo em que o esporte esteja ligado. Então, conectei meus pauzinhos, tinha uma galera que trabalhava na Centauro, tinha outra galera que trabalhava na Vulcabras, enfim, fui conectando meus pauzinhos e, cara, não foi indo muito para frente. E aí, nesse meio período, eu tava um dia no pedal, eu, Paulo Putinelli, e o Bruno Mancinelli, que é um amigo nosso em comum, né, que faz a prova do Serrano Man, ele é um dos organizadores do Ah, Serrano Man. tá. Estava pedalando lá em Serra Negra, toca meu celular da obra, BO. Domingo. Era um domingo, tipo, 7, 8 horas da manhã. BO na obra, domingo, 7 horas da manhã. E aí, aí o Bruno e o Paulo falaram, mano, fala, Edu, fala tudo que você quer falar. Aí eu comecei a falar. Falei, não, já decidi que eu vou sair, eu só não sei como, mas eu preciso sair disso, cara, isso não é não sei o que. E o Paulo, cara, você já teve muita proximidade dele. Sabe quando o Paulinho fica com aquela cara de, tipo, olhando pro nada, assim? Aham. E eu fiquei mó chateado, falei, caralho, velho, tô contando minha vida pro cara, o cara não tá nem olhando na minha cara. Só que é isso que, tipo, o Paulo, ele fica assim, quando ele fica muito, tipo, ele entra em transe e começa a pensar. E aí ele falou, Edu, cara, por que você não vai trabalhar na Z2? Eu falei, como assim? Mas vamos tomar um café. Eu falei, Paulo, não vamos conversar agora, não é o momento, mas vamos tomar um café. Aí a gente já marcou, ele falou, falei, cara, me fala o dia, o horário, eu vou lá. Isso durante o pedal, num domingo de manhã. Beleza, a gente marcou pro meio da semana, fui conversar com eles, foi até quando eu gravei o podcast com eles. Uhum. A gente brinca que foi uma entrevista para o meu doc, porque ali eu comecei a contar tudo, né? Até quem quer saber mais sobre minha vida, eu falo bastante lá também. E aí ali o Paulo falou, Edu, cara, eu fazendo entrevista com a C2, conversando com o Vitão assim, assim, assado, ele entendendo, Edu, pô, mas você é muito mais comercial, para tentar entender onde eu me encaixaria dentro da Z2, porque eu também não sabia, Uhum. né? Tipo, eu falei, cara, eu quero fazer acontecer, só que me explica um pouco sobre a Não. empresa para entender quais são as dores da empresa para Sim. poder sanar, né? E aí ali o Paulo ficou naquela mesma transe que ele ficou no pedal, ele ficou olhando pro nada assim. Falei, caraca, velho, de novo, contando minha vida aqui, o cara nem olha. Cagando, E aí, velho. e aí a gente saiu daquela reunião, o Paulo falou, Edu, você não tem que trabalhar nos dois, cara, você tem que trabalhar comigo no meu doc. Eu falei, como assim, né? De novo? Porra, Vamos mais marcar um um. café para conversar sobre isso. E aí nisso, pô, o Paulo me explicou todo o projeto que tinha na época para o meu doc. Eu falei, cara, isso tem um potencial absurdo, vamos fazer acontecer. Né? Na época, tipo, cara, se eu sair naquele momento do corporativo, foi graças ao Paulo,
né? Paulinho Putinelli, o meu Uhum. doc. E aí ali eu falei, cara, beleza. Conversei com a Lu em casa, falei, Lu, né, minha esposa, ela é nutri esportiva, então falei, você entende que vai ter essa movimentação, que a gente vai passar por momentos difíceis, porque não dá para equilibrar o salário de uma construtora Sim. com o mercado Sim. esportivo, né? Não hoje ainda, É. ainda. E aí É, até porque você falei, estava também fazendo uma mudança de carreira total, né? Então, naturalmente, você vai começar pela parte mais de baixo e vai evoluindo, né? Então, é, não dá. A porrada vem, a porrada vem, não tem jeito. e assim, cara, se eu sou muito caro para a empresa não se sustenta. Se a empresa não se Sim, sustenta, eu não vou ter trabalho no futuro. É simples, sim. a conta a matemática é simples, né? É, E a gente conversou. Eu fui no meu doc desempenhar muito um trabalho de gerente, de gerente operacional, então, diretor operacional. Então, eu cuidava uhum, de toda a parte operacional do meu doc. Né? Isso foi entre final de 2023 até meio de 2024. Então, ali eu cuidei muito. Foi uma época que, tipo, teve, né? A gente era mais presente, estava sim. muito, né? Era um momento de empresa que a gente estava realmente visando, cara, como que a gente conseguia, pô, crescer como empresa, como marca, né? Até o momento que eu e o Paulo a gente tinha ideias diferentes ali sobre o negócio e tudo mais, e a gente falou, cara, vamos, né, seguir por caminhos opostos, até para a gente continuar a amizade, Sim. né? Cara, hoje eu e o Paulo a gente é amigo demais, mas a gente não queria que tivesse essa ruptura, né? E aí, tipo, cara, quando a gente começou a ver exatamente isso que eu falei para você e eu aprendi lá, não dá para ser caro para a empresa, né? Para uma empresa que não tem tamanho. Muitas vezes vai da nossa maturidade virar e falar, cara, não rola essa oportunidade. E nisso, cara, foi um banho de água fria, assim, gigantesco. Né? Eu não esperava, Hum. cogitei voltar para o mercado da construção, para o mundo corporativo. Cara, mexi meus pauzinhos com todo mundo que eu conheço, todo mundo, geral. A gente até conversou na época, Lembra? Fomos tomar um café lá na Fortri. lá na Fortri. Isso, cara, a gente foi tomar um café lá e aí minha vida chacoalhou, cara, de um jeito como acho que ela nunca tinha chacoalhado, a não ser lá na infância. Né? Eu tive momentos muito duros na minha Hum. infância e aí esse momento voltou à tona. Passei, tipo, tive um momento de depressão ali, um momento que eu Caraca. saía, tipo, para passear com o Chico, né, que é o meu cachorro. O cara chorava, sim, chorava, sozinho, pesado, porque eu não queria mostrar isso pra Lu. Então foram momentos, cara, bem Caraca. difíceis, assim. Alguns meses bem difíceis. E eu conversando com o Rafa Turtera me trouxe a situação de como estava a assessoria, isso foi em agosto, setembro de 2024, né? Ele estava num momento de talvez fazer uma venda da assessoria para uma outra marca, isso já estava até comunicado para os alunos internamente. Eu falei, cara, Rafa, isso aqui tem potencial, falta alguém botar energia, falta alguém realmente olhar o operacional, olhar essa parte mais Uhum. sistêmica para você realmente focar na parte de treinamento. E na época ela falou, pô, Edu, cara, eu confio em você, eu vou dar essa confiança, né? E aí, tipo, muito desse conhecimento que eu tive lá no meu doc foi, só que não dá, tipo, eu não consigo, você não consegue me pagar. Tipo, o time não conseguia me Sim. pagar. Né? E eu falei, cara, vamos tentar fazer de uma forma que eu entre com uma sociedade, mas eu entre com um salário muito pequeno. Então, eu tava com algumas reservas, eu e a Lu, a gente tinha umas reservas, e foi a hora que eu falei, tipo, all-in na vida. Uhum. Naquele momento que Cara. você dá o all-in, Uhum. né? Foi esse momento ali que, tipo, eu falei, cara, é isso, porque eu vou ter que me sustentar por um bom tempo, assim. E, cara, enfim, o começo foi muito difícil. Né? A gente realmente reestruturar toda a assessoria. Cara, eu olhei para como se fosse uma empresa, não uma Uhum. assessoria. Eu falei, tá, o que a gente precisa fazer aqui? Reter quem está dentro. Quem está dentro não sai. Antes de pensar em expandir, vamos reter quem está dentro, vamos melhorar a experiência para essa galera. Melhorando a experiência para a galera, vamos rodar uma pesquisa, vamos entender o que eles querem, porque é um mercado novo para mim. Apesar de eu participar de forma recreativa, era um mercado muito novo, né, para mim. Olhando E como negócio, né? Você sempre participou como aluno, né? Mas agora como E você, como negócio. aluno, você olha, parece que tudo é muito fácil, É. né? Você fala, é só fazer isso, é só fazer aquilo. Cara, e assim, na época, olhando, pô, um treinador sozinho, cuidando de tudo, é um bicho muito complexo. E o E Rafa na na época, Alemanha, né? Ainda, e o né? Rafa estava na Alemanha. O Rafa já estava na Alemanha desde 2021, se eu não me engano. Começo de 2021. Ele Uhum. está na Alemanha. Ele e a Isa. E a Isa, para quem não sabe, que é a nossa sócia também, a Isa, ela é esposa do Rafa. Ela já trabalhou na Red Bull aqui no Brasil, Fórmula 1 aqui no Brasil,
Puma, e aí ela foi para a Puma Global, né, trabalhar lá como gerente de social media da Puma Global. E aí, cara, nesse momento que a gente estava conversando, a Isa falou, pô, Edu, se você entrar, eu entro também. Eu falei, cara, a gente tem um cara que é técnico, né? E eu, quando eu falo técnico, esquece a palavra, tipo, o coach, né? Eu falo técnico, tipo, técnico no trabalho. Né? Um cara que sabe operacionalizar real o negócio ali, né? Sabe como funciona a assessoria. A gente tem uma pessoa operacional, que sou eu, e a gente tem uma pessoa de marketing. Cara, tá lindo. Sim. Financeiro depois a gente resolve. Né? Tipo isso, vamos. Cara, vamos. E aí nessa a gente começou a fazer um trabalho muito grande nos bastidores. O número da assessoria se manteve o mesmo, do final de 2024 até final de 2020, do final de 2024 até começo de 2025. Em paralelo, eu estava trabalhando também na Fortri, né, como gerente de e-commerce, então estava cuidando de toda a parte do e-commerce da Fortri. Então, se você comprou durante um momento ali em outubro de 2024 até o começo de 2025, provavelmente você falou comigo, né? Porque eu conversava, eu fazia tipo todo o e-commerce lá da loja junto com o Rafa Moradei, e isso me deu uma sustentação financeira para pelo menos não perder tanto dinheiro, porque, cara, assim, você tem um custo mínimo, né, que você estabelece, e aí dentro desse custo mínimo eu precisava fazer acontecer. Então, aconteceram algumas coisas, a gente precisou vender carro, mas, cara, a gente foi apostando nesse sonho grande, né? E aí, em 2025, a assessoria começa a crescer, cara, começa a crescer em números que eu comecei a ficar assustado. Eu falei, tá, é só um mês, não se empolga. No segundo mês, pá, eu falei, tá, né? E nesse segundo mês, em fevereiro, a gente fez um belo trabalho de rebranding, né? A gente, conversando muito com a Isa e com o Rafa, a gente decidiu, cara, tirar o nome Turtera da assessoria e transformar num nome mais empresarial, que é o Team Sports Club. Então, não há uma pessoa vinculada ao nome. Então, a gente fez esse rebrand, mudou a logo, né? Essa logo nova, tirou a mãozinha aqui da frente, que antes era só uma mãozinha comunicável, a gente trouxe essa logo, uma mão mais estilizada aqui nas costas também. E aí, nesse momento, tipo, cara, começou a crescer exponencialmente, assim, a assessoria. Né? A gente está falando de crescimento de 15, 20% mês, assim. É realmente um número expressivo, né, para uma empresa. E volto a falar, não estou falando assessoria, estou falando empresa. Né? A gente começou a setar esse botãozinho interno de, cara, a gente é uma empresa. Né? E não que a gente tem um produto que é a assessoria. Sim. Mas... Cara, em março de 2025, eu decidi. Eu, o Moradei, a gente também, mesma coisa, cara. O Moradei ele veio conversando comigo e falou: Edu, o time não tá crescendo muito, não. Você vai dar conta dos dois? Eu dou conta, cara. Vambora, vambora. Voltou o Edu da obra, né? Não, me dá mais obra, Vambora, me dá mais obra. eu falava, cara, eu vou fazer. E tava rodando. Só que tava rodando um custo, tipo, cara, eu tava me ferrando em todos os aspectos, né? Aí ali, e treinando pro meu primeiro Ironman, né? Que eu ia fazer lá em 2024. O full, né? Eu nunca tinha feito full na vida. Então, voltando, em 2017 eu comecei o triatlo, tipo, comecei o triatlo, em 2024 eu fui fazer meu primeiro Ironman. E aí eu e o Rafa, pô, chegou ali e falou, beleza, cara, vamos apartar. E aí eu saí da Fortri e aí comecei a trabalhar só no team. Né? E eu comecei a trabalhar 24/7, digamos assim, na assessoria, né? Na empresa Team Sports Club. E nisso a gente começou a rodar muita coisa internamente, mudar muita operação, né? Cadastrar todo mundo. Então a gente trouxe mais experiência para os nossos clientes. Então, cara, eu sempre bato muito nessa tecla. Cara, é experiência. Né? A gente tem que garantir experiência para o cliente. Eles são nossos atletas, são nossos alunos, mas acima de tudo são nossos clientes. E além disso, cara, beleza, vou trazendo experiência para o meu cliente primário, que é quem traz o dinheiro para a empresa. Mas quem é meu cliente secundário? São os treinadores. Então, eu preciso garantir a experiência deles também. Então, a gente começou muito a trabalhar nisso. A Isa também trabalhando com marketing, o Rafa tipo, melhorando cada vez mais a parte de treinamento. Então, a assessoria começou, graças a Deus, a crescer. Né? Mas, assim, a empresa crescendo, você não diretamente não tira dinheiro da empresa. Né? A gente realmente, cara, todo o dinheiro que entra, a gente começou a reinvestir, começou a produzir camiseta, moletom, boné, tudo que você vê hoje, né, que a gente está produzindo e investindo na operação, né, investindo dinheiro de volta para fazer acontecer a roda, independente da quantidade de gente que vem entrando.
Cara, aí eu fiz o meu primeiro 24, né? Meu primeiro Iron. Não, Conta dessa desculpa. história do Iron 24, que porra, essa me. Cara, eu dei uma enrolada na história, não. Meu primeiro que eu completei foi em 2025, né? O 25, primeiro, o o primeiro 24, foi tava no meu 24, doc, é. foi quando eu tava lá no meu doc, pô, Uhum. treinei mó tanto, muito legal, curti demais todo o processo. Tanto que eu tava treinando para completar, no meio do processo, a galera, Edu, você vai pra Kona, você vai pra Kona? Eu falei, galera, acho que você tá meio. Eu falei, mano, não tô com essa cabeça. Eu quero ir lá para realmente completar. Mas a culpa é tua, tu faz 4 e 13 no primeiro 70.3, aí você. Não tem nada a ver com essa Cara, história. e aí na prova, tipo, 2 semanas antes da prova, eu tive uma queda, tava todo ferrado, né? E aí eu fui para a prova meio manqueta, assim, mas fui bem, assim, se sentindo bem. Saí da água bem, fiz minha melhor natação, que eu podia imaginar. Fiz 53 minutos de natação, Caraca. dá 1,24 de pace, é uma puta natação. Viado, você começou a nadar quando? Comecei a nadar em 22. Ah, se lascar, velho. Eu nadava, tipo, cara, eu nadava para 2 e pouco antes de 2022. Entendeu? Caralho, moleque. Aí em 2022 comecei a treinar com o Gu Mendes, não sei se conhece. Acho que sei, acho que sei. Ele foi terceiro da 14 bis agora, animal. E lá no clube aquático. E aí eu comecei a nadar e treinar muita técnica. Aí a evolução na natação. Uhum. E aí eu saí da água bem. Cara, eu tava em 19º no geral no ciclismo. E aí foi quando eu tive a queda da clavícula. Caí, quebrei a clavícula. E, enfim, Tinha um buraco, é aquela né? história. Ah, Tinha um buraco, né? Tinha uma junta de dilatação, entrou à frente, caí. Aí, cara, beleza. Isso foi em 2024, e aí nessa época também estava saindo do meu doc, então, porra, deu uma depressão fodida, porque eu não tinha esporte, não tinha trabalho, tava, cara, tava foda. E aí em 2025 entra esse novo, né? Eu fui fazer esse ano que passou, meu primeiro Iron, né? Para completar dessa vez. Né, foi minha segunda largada, mas a primeiro Iron completei, fiz 8 horas e 46. Foi um baita tempo, assim, foi um pô. tempo espetacular. Fiz uma maratona, quer dizer, muito espetacular. Tipo, o ciclismo foi, eu acho um ciclismo consciente. Muita gente ali da minha categoria estava na frente no ciclismo. Tipo, eu nadei mal, pedalei consciente e corri bem. Assim, acho que esse foi o resumo desse Iron para 8 horas e 46. Primeiro da categoria. Né? E aí, esse ano, cara, começou a rodar muito bem, a parte Hum. tanto empresarial como do esporte. Né? E quando eu falo rodar bem a parte empresarial, não estou falando de dinheiro, estou falando da empresa rodar Sim, bem. sim. E no E- esporte, cara, esse ano que passou, eu fui primeiro na AFA, lá em Blue Series, lá no Blue Series da AFA Long Distance. Hum. Fui primeiro da categoria no Ironman Brasil. Fui primeiro da categoria no 70.3 São Paulo. E campeão geral do Serrano Man nesse final de ano. Né? E aí, cara, aí é história, né? Eu acho que, tipo, O... pô, Cara, quando você fala desse negócio de começar a rodar, uma coisa também que eu vejo, talvez, assim, vendo de fora, mas quando você fala que começa a rodar, as coisas encaixam, é que talvez também você tenha se achado dentro da tua nova profissão, né? Que depois você sai, né, como a gente é já isso. conversou nos cafés da vida, eu também, pô, eu era bancário, então eu só me conhecia como bancário. Depois você fala, até essa planilha que eu tava te mostrando no offline agora, cara, eu tava feliz pra caramba de voltar a fazer um Proc V, que eu não fazia, mano. E a minha vida era Você foi no planilhar, chat, né? Você foi no GPT, né? Para era lembrar como escrever era a planilha. código, era escrever coisa. Cara, eu programava, programador e tal, né? Dentro da área de risco eu programava bastante, escrevia bastante, e parei. Aí, cara, quando eu fui fazer assim, eu falei, pô, cara, ainda sei fazer essa bosta e tal. Só que, cara, você perde a tua identidade, né? Porque você. Acho que a gente é formado desde moleque, né? Não, você tem qual é a sua profissão, profissão, minha profissão é tal, aí você acha aquilo, começa a fazer. Tá, agora não é mais isso. Pô, tu vai gravar vídeo, tu vai ter que escrever, tipo, aí você sente o tempo até você falar, cara, talvez eu pertença. Então, não sei, talvez ouvindo você falar, encaixou isso, eu me pertenço, não traz esse equilíbrio para que as outras coisas na tua vida também tenham se equilibrado como um todo, assim. Quanto tempo você demorou para tirar o analista financeiro? Eu não sei como você se intitulava, quando você ia preencher um cadastro. Cara, e Putz. aí, o que eu escrevo, velho? Eu chegava assim e falava, puta, o que eu vou escrever? Arquiteto, né? E aí, com o tempo, tipo, por exemplo, aí vem a palavra para empresário, empresário, empresário. Eu falei, cara, eu acho que é isso, entendeu? Hoje eu me vejo como um empresário, Né? né? Porque a gente tem uma empresa, o Tim Você é hoje, sócio, né? ele Então, uma empresa. é sócio, e, cara, não é só uma assessoria esportiva, a gente está com alguns braços, né? Tem o braço da assessoria esportiva de corrida, tem o braço da assessoria esportiva de triatlon, a gente tem um braço de assessoria esportiva
na Europa, né? A gente lançou o time lá em Portugal, né? A gente vai começar a ter treino presencial em Portugal, com um treinador português. Estamos lançando o braço do. Isso vai ser spoiler também aqui, Uhum. mas já nossos atletas já deu spoiler no Instagram também, que é uma linha de trail. Então a gente está trazendo uma célula de trail para dentro do time. Não é um treinador de trail que a gente. Não, a gente está trazendo uma célula do trail, pessoas que são do trail para cuidar do trail aqui no time. E a gente também tem a Power, né? Que é uma empresa, é um produto dentro do time. Né? A gente preferiu tirar o nome do time muito por questões de como que os outros atletas vão usar a Sim. nossa marca. Né? Eu te contei no offline, mas só dando um geralzão aqui, depois a gente marca um só para falar de Power. Mas a Power hoje ela é um hub esportivo. Né? A gente está lançando um hub esportivo aqui dentro do mundo do triatlon brasileiro hoje, mas a gente pretende abranger todos os esportes profissionais que Uhum. tem como atletas brasileiros. A Power ela nasce muito de dentro de um universo esportivo para o universo esportivo, então não é uma marca, uma agência que vem de fora e fala, tem um negócio aqui, vamos abraçar esse negócio. Não, a gente nasce do esporte para poder criar para o esporte. Né? Então a gente faz o gerenciamento de atletas profissionais. Hoje, né, basicamente é assim que roda. Os atletas profissionais que estão dentro do time, a gente vai soltar lá no Instagram da Power. Então, galera, fiquem ligados no Instagram da Power, vai ter nomes bons, nomes grandes, e a nossa ideia é gerenciar, né? Eu falava Uhum. para você de gerenciar contratos na construtora, né? A Isa gerenciar contas pela Puma, e a gente vem gerenciar atletas profissionais no sentido com marcas, né? Não Uhum. vou gerenciar de ser um manager, digamos assim, do atleta, mas a gente vem muito para gerenciar o contrato. Por exemplo, o Edu, isso aconteceu, né? O Edu fechou com a água na caixa, por exemplo. Né? O que o Edu precisa entregar para água na caixa? É isso, isso, isso. Tá bom, então eu vou garantir que o Edu entregue para água na caixa isso, aquilo, e que a água na caixa entregue isso para o Edu. Que eu acho que tem que ser uma linha de mão dupla que a gente vai cobrar os dois lados. Então a gente acaba sendo o elo entre o atleta e as marcas. Né? E com isso também a gente entra com um outro produto dentro da Power, que é prestar esse serviço de apoio para as marcas aos atletas profissionais. Né? Depois a gente marca um papo para explicar ainda melhor, mas Uhum. genericamente, de uma maneira mais geral, é isso que a gente lança agora também. Não, e avisar pra galera que a gente tá gravando 2 dias depois do lançamento oficial da Power. Então, É, realmente, ele não tá fazendo esse charme pra você, não, porque não tá lá ainda. O post não tá lá ainda mesmo na Power. Nem eu tô sabendo. Então, os atletas eu sei, mas aí eu não posso contar. Mas os posts não saíram ainda. Então, quando esse episódio sair, já vai ter mais coisa lá. Vocês ficam. mas quem acompanha o perfil sabe quem são os atletas, mas tem que Sim, acompanhar para pra ficar de olho. derrubar o perfil. E eu vi É uma isso. atleta divulgando o perfil também. Que A DJ, a animal. DJ divulgou. A DJ divulgou quando ia Ela é lançar. demais. Ela é uma atleta nossa. Ela E, é. E tem outros nomes aí, nomes internacionais, inclusive. velho, dentro ainda dessa história, você resolveu dar mais um passo para o ano que vem, que é você largar no profissional. E, É cara, isso. agora eu vou contar pra galera aqui, porque puta, a gente já se conhece há muito tempo e, cara, eu sempre gostei de criar relação com pessoas e acho que por isso que eu fiquei bem feliz que do nada o Edu me ligando. Posso te ligar? Eu falei, caralho, eu tava indo num Ligar ainda. casamento, eu falei, ligar, ninguém liga. Pronto, o que que aconteceu, né? Mano, te prometi que eu ia te contar em primeira mão quando rolasse, tal, vou subir pro profissional. Falei, "Ai, cara, meu Deus do céu." Aí eu lembro que eu tava no hall do hotel aqui, falando com você, andando de um lado pro outro. E você, não, ainda tem agência, tem não sei o quê. Eu falei, caralho, que animal. E, mano, conta um pouquinho dessa ideia também, dessa vontade e das expectativas aí com subir pro profissional, fazer esse caminho duro, né? Que o Rafa passou também. Acho, cara, conta como é que foi essa decisão também, junto com o Rafa, todo mundo. Cara, importante falar, é uma decisão em família, Uhum. né? Não foi uma decisão que eu tomei, Eduardo. Lógico, eu já tinha. Sempre foi uma ideia que. Sabe quando é a ideia que aparece e fala, nossa, já pensou se. Fala, não, apaga, 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 vai, baixa. Sabe quando Uhum. você baixa essa bola? Vai, cara, não tem como. Né? E aí vinha a ideia, você fala, não. Ah, depois eu Tipo, vejo. não tem como. Mas aí, cara, quando eu comecei a fazer um trabalho mais assim, fala, cara, mas vamos pôr no papel, né? Vamos, por que sim, por que não? E aí eu comecei a ver bastante pontos positivos.
né? Lembrando que, cara, eu tenho 34 anos, né? Teoricamente, eu estaria no auge de performance de um atleta que nasceu fazendo triatlon, né? Quando eu falo nasceu, por exemplo, o Hidalgo foi forjado no Sim. triatlon, né? Ele veio e, cara, desde sempre eu não. Eu comecei a fazer triatlon mesmo em 2022. Mas, cara, em 2025 foi isso que você falou, começou a ter um alinhamento, né, das questões profissionais e familiares também. A minha esposa, ela é nutri esportiva e ela é nutri de alguns atletas profissionais também, né? Então, falei, cara, eu quero prover 100% para minha casa do esporte, Uhum. sabe? E aí eu tinha uma dessas formas de prover. Eu falei, cara, eu preciso de alguma forma também colocar mais um budget para me manter no profissional, no triatlon. Cara, eu sempre fiquei no profissional, no triatlon. Eu nunca, assim, nunca tive dinheiro para ser triatleta. Vamos ser bem, tipo, direto, Uhum. ser triatleta não é barato aqui no Brasil. Você, uma pessoa humilde, ser triatleta é muito difícil. Em 2023, 3, eu tomei a decisão de ser triatleta, de fazer os treinos, e eu, na época, falei, cara, eu não vou conseguir. Minha esposa virou, Edu, você vai arranjar formas de conseguir, que eu te conheço, mas você vai conseguir. E na época, uma das formas foi conversar com as marcas e fechar parcerias para eu poder fazer as Uhum. provas, né? Marcas, bikes, Uhum. suplemento e tudo mais, e aí eu consegui ser triatleta, né? E nesse momento eu bati nessa mesma tecla. Eu falei, cara, tiveram algumas coisas que pesaram, que foi, pô, consegui bons resultados esse ano. Não disputei muitas provas esse ano da Bandeira Iron, porque Uhum. não dá, né? Financeiramente não dava. E eu falei, cara, preciso arranjar modo de. É muita cabeça de engenheiro, né? Você pensa, beleza, como que eu vou me sustentar ainda no esporte? E eu falei, cara, eu preciso fechar mais contratos com as empresas, né? Ou então ganhar mais dinheiro. Tá, mas ganhar mais dinheiro hoje não é o momento, né? De a gente falar, cara, vou retirar mais dinheiro da empresa, tudo não é o momento. Eu falei, cara, uma forma de eu viabilizar isso é virando profissional. Porque se eu virar profissional, hoje as mídias estão dando mais voz para os Sim. profissionais, talvez as marcas escutem mais os profissionais. Eu falei, cara, mas puta, é unicamente isso? Aí eu falei, não, mas espera aí. Vamos ver como que vai ser esse ano de resultado. Né? Isso cresceu lá atrás, essa Uhum. ideia, eu plantei na cabeça do Rafa, e o Rafa, por ele já ter sido profissional e ele não ter dado. Ele foi durante 3 anos um baita atleta profissional, só que ele não, tipo, falou, Edu, cara, não é isso que eu quero para minha vida. O que eu quero para minha vida é ser treinador. E ele decidiu isso no meio do caminho. Ele falou, Edu, cara, não tá tudo bem. Eu não me encontro como atleta. Eu sou um ótimo atleta amador, mas eu sou um baita treinador. Só que se eu sou um atleta profissional, eu não consigo ser um baita treinador. Então, cara, ele falou, Edu, só toma muito cuidado com isso. Você tem que tomar muito cuidado com a cabeça. Você é uma pessoa que se cobra. Em Uhum. tudo que você entra, você se cobra muito. Né? E eu falei, pô, você tem razão, Rafa. Ele falou, então, e às vezes você vai pôr sua vida pessoal por água abaixo por um sonho. Uhum. Então, vamos tentar entender. Beleza, aí eu guardei essa. E aí eu até comentei um dia em casa com a Lu, você tá maluco, né? Você tá maluco? Eu falei, tá. A Lu, ela é muito assim, né? Eu tenho que estruturar muito a ideia para chegar nela. Eu falei, tá, deixa essa ideia de lado. E o ano foi rodando. E aí a gente fazendo a preparação pro 70.3 São Paulo. Num certo treino, eu terminei um treino. O Rafa viu os números e falei, do cara, lembra que você falou sobre ser atleta profissional? Vamos tentar? Eu falei, putz, Rafa, mas eu não sei nem como falar em casa, né? Ele falou, tá, deixa comigo. E aí eu não sabia. O Rafa ligou pra minha esposa, pra Lu, conversou com ela. E aí eu, tipo, cara, eu planilhei tudo de custo, todos os custos, todos os prós, todos os contras, e sentei para conversar com ela. Falei, Lu, vamos conversar. Ela falou, eu já sei que você quer ir profissional. O Rafa já falou comigo. Eu falei, porra, cara, Pô, me e preparei poupava o mó tanto, trabalho aí, pô. não vai perder, sabe? E aí, cara, nessa, na hora que a gente viu as linhas de custos, eu realmente, a Lu falou, tipo, ó, um dos custos tem que pôr aí a psicóloga, né? Outro custo tem que pôr aí a alimentação. Mas, cara, por que você quer ser profissional? Ela perguntou, Uhum. só por isso? Só? Eu falei, não, tipo, é um sonho para mim. Né? Eu, como moleque, tipo, O eu goleiro, já né? falei isso em O go... podcasts. Cara, se eu soubesse do esporte do triatlon antes e que dava para viver dele, talvez eu teria virado atleta Uhum. profissional lá atrás. Só que minha família nem sabia dessa possibilidade. A única possibilidade que tinha no esporte lá atrás era o futebol, Uhum. o qual não deu certo. Né? Então, cara, e aí isso pesou um pouco. Falei, cara, talvez seja um momento, né, de eu realmente dar uma guinada na vida.
E eu conversei muito com o Rafa, falei, Rafa, mas eu não quero entrar no profissional e sair já o ano que vem, daqui 2 anos, porque eu já tenho 34 anos. Ele falou, Edu, vamos fazer um projeto para 10 anos? Eu falei, cara, vamos. E aí, nessa, a gente foi abrindo margens, né, Uhum. para realmente ter uma performance, não só entrar e ser mais um ali no field. Hoje, realmente, eu vou entrar e vou, cara, Uhum. aprender muito com a galera, mas a ideia é daqui a alguns anos começar a conseguir resultados, né? E aí entra também em paralelo à empresa, né? Eu acabei de falar sobre a Power. A gente trabalha só com atletas profissionais. Eu sou um dos atletas profissionais que é assessorado pela Power, né? E graças à Power, e realmente, tipo, cara, a gente conseguiu fechar bons contratos para eu poder também viabilizar, porque, cara, é grana. Depois eu abro para você o número em particular, porque eu acho que não botar É, em né? público assim, mas é uma grana, cara, é uma grana ser profissional aqui no Brasil, né? E ter um calendário bem feitinho para Uhum. entregar uma performance. E aí, com isso, a gente começou a correr atrás de empresa, né? Eu e a Isa representando a Power, eu como atleta da Power, e a gente começou a conectar e fechar algumas empresas. Na hora que eu vi, eu falei, cara, tá dando certo. E aí eu mandei e-mail para a CBTRI. A CBTRI falou, cara, tá aprovado, tá aqui seu. Né? Na realidade, eles pediram alguns exames, Tem os pediram para exames. eu preencher um termo médico, mandei o termo médico dos exames, tá aprovado, você é profissional. Eu falei, cara, e agora? E aí, cara, é história agora que a gente vai construir daqui para frente, entendeu? É um momento assim que eu quero muito humanizar o atleta profissional, né? A gente até conversou isso no particular. Uhum. Eu vejo muito hoje os atletas profissionais longe dos atletas amadores. Eu quero tentar estreitar essa ligação, sabe? Eu quero tentar me aproximar dos atletas, mais ainda dos atletas profissionais, né? Tipo, tenho amizade com o Iago, eu tenho Sim. amizade com a DJ, eu tenho amizade com o Enzo, eu tenho amizade com o Tacone, eu tenho amizade com a DJ, tenho amizade com a Mari Mendes. Então, tipo, eu tô no meio, mas é muito legal mostrar pra galera que eles são pessoas, que eu descobri isso, Sim. né? Eu descobri que eles são pessoas normais, né? Que são baita seres humanos. Que É. assim como você no trabalho, tem dias que você performa, tem dias que você não performa. Eles também, eles Uhum. têm vida, eles têm paz, né? Tipo, cara, enfim, coisas, a família, né? Tem vizinho Coisas na família. reclamando, tem que resolver BO de casa, tem que. Tem cachorro latindo na rua, igual qualquer um, cara. Não É. é que o cara vive numa bolha, tirando o Toad, que não tô brincando, até o Toad, lá na Tira- cidade, Tirando o né? Toad na cabana, tá tudo certo. Cara, se você já foi pro alto lá em São Bento, Sapucaí, sabe que o bagulho é 13, É. tipo, não é tão fácil, sabe? Então, acho que é tentar aproximar isso. Eu tô treinando em São Paulo, então eu não conheço nenhum triatleta hoje que tem base profissional, que tem Né? base aqui em São Paulo. Então, pô, vou treinar no Centro Olímpico, né? Vou nadar no Centro Olímpico, vou correr no Ibira, eu vou pedalar na ciclo, então vou estar próximo da galera e Uhum. instigando a galera. E quem tem a vontade de vir profissional, vir profissional. Entender o que é um atleta profissional, sabe? Eu acho que a gente tem que engrandecer ainda mais o esporte e não ficar com picuinha, tipo, ai, mas ele, cara, ele tem profissional, ele é meu. Não, velho, é uma Uhum. família só, sabe? E quanto mais a gente aumenta essa família, melhor para o esporte. E o. Cara, assim, acho. Quando a gente conversou e tal, eu acho o movimento bem legal disso, assim. Acho que o Rafa, quando foi um período meio ruim, assim, da época De do. vida. Não, de vida dele, assim, e a categoria profissional estava acabando, né? Não tinha premiação, era uma prova só, foi um momento bem, bem ruim. Aí, em outubro de 2024, quando rolou a apresentação do Arjon e o lançamento, né, da, da parceria ali com o Ironman e o que foi 2025, não sei se a matéria vai estar publicada já, mas, cara, pra você ter ideia, em 2024 foram R$ 500 mil de premiação total no Brasil, todas as provas. Ano passado foi 1,2 milhão. 1,2 milhão e Animal, 300 né? já. Que eu somei tudo e tal, cara. Então, assim, mudou e tem oportunidade, e eu acho que esse shift também, a mídia começar. Porque a gente, até como, também como mídia, a gente não tinha, como não tinha categoria profissional, o que você vai fazer de conteúdo? Eu sempre fui um cara que É isso. defendia muito o atleta profissional e queria estar com o atleta profissional. Tem o meu trabalho, tem as coisas, pô, beleza, a gente tem que fazer o conteúdo, quem ganhou a prova, vamos falar e tal. Mas eu queria entrevistar os atletas profissionais. Não queria. Eu sou um atleta amador, cara, a gente conversa com amadores, a gente grava com uma galera também. E tudo bem, mas, cara, na prova eu acho que, né, que quem tem que estar ali na frente, quem tem que aparecer mais são os atletas profissionais, né? Então, cara, você pega um momento muito bom e eu acho massa tirar essa dúvida na prática, tá ligado? Aí se, vai, cara, vai, tá ligado? Tipo, Sabe o que é é, engraçado, Gá? Tipo, um monte de gente fala, então você tem que profissional, então você tem que profissional. Mas, cara,
agora, esse momento, dia 6, né, que a gente tá gravando, ninguém sabe oficialmente que eu vou profissional. É algo que a gente tá escondendo, né, que a gente vai É. soltar mais pra frente. Mas, cara, vai ser um choque para muita gente, eu acho. Vai ter muita gente falando mal. Isso eu tenho certeza. Ah, normal, Cara, é. só que assim, porra, vamos apoiar, sabe, um Sim. movimento desse de um atleta. Não vamos bater palma só para quem desce do profissional para o amador, né? Mas vamos bater palma para quem tá indo e se dedicou. Sim. E vou falar que o Vista Saraiva, por exemplo, para mim não foi um exemplo. Que eu falei, caralho, a Miki, fala, caralho, se esse pessoal foi profissional, por que eu É. não posso arriscar também? Vamos ver qual que é, sabe? E vamos, cara, mas não é vamos ver qual que é e vamos ficar lá bonitinho, depois. Não, 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 vamos investir. Porque assim como no esporte, eu volto a falar, eu comecei em 2017, a gente tá falando em 2026. Uhum. Não é que eu vou entrar hoje em 2026, em 2026 já vou ter resultado. Não, cara, se eu for ter, daqui uns 5 anos. E eu tô disposto a isso, sabe? Eu tô disposto Massa. de sair de. Porque, cara, eu chegava nas provas aqui, aconteceu em São Paulo, aconteceu em Floripa. Ah, o primeiro da categoria. E, cara, eu sabia do potencial dos caras que estavam junto comigo na categoria. A gente tá falando de Vilarinho, a gente tá falando de Sim. Thiarlo, é o Natan. Tipo, é uma galera forte, né? E aí, cara, sabe essa coisa de. Pô, você tem que. Não, não é que eu. E isso também me deu uma pesada, sabe, Uhum. Gá? Eu falei, cara, o esporte para mim não, o esporte para mim sempre foi muito mais sobre superação do que realmente, tipo, Uhum. cara, eu sou o melhor. Nunca. Tipo, eu acho que eu até, enfim, eu não me posiciono assim, né? Você pode ver, bom, eu fico feliz, eu choro quando eu ganho, porque, cara, não é algo que eu não me acho melhor que ninguém. Eu tô ali para aprender com cada um, Uhum. sabe? E aí às vezes eu até falo, ah, mas eu ganhei porque tal pessoa. Aí minha esposa fala, Edu, para. Você se deu isso, 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 e eu falar que você não mereceu. Você mereceu. É. A outra pessoa também é boa. O outro atleta também é bom. Assim, pô, você fez por Sim. merecer, sabe? Eu falo, é verdade, né? Mas, cara, legal você citar o Visa aí, citar a Michele, cara, pô, é massa, assim, o Visa tem uma plataforma muito legal, que é a plataforma de falar de longevidade. E, cara, tá Uhum, lá, e você fala, tô dando pau nos novinhos aqui, não sei o que e tal. E, cara, o uhum, Visa ama esse negócio, ele usa isso e tá amarradão. A gente conversou bastante no final do ano aí, quando eu mostrei, até essa planilha que eu tinha te mostrado aqui, eu mostrei pra ele também e tal. E a Michele, conversei com ela, a mesma coisa. Falou, cara, não, esse é o meu primeiro ano de alguns. E, por final, em Aracaju, ela conseguiu o top 5, pegou cheque já. sim, Tipo, falou da dificuldade que teve de encaixar uma prova, de entender a dinâmica ali e tudo. E é isso, assim, não adianta ir pro profissional, assim, quem subir e achar que vai. É outra história, é outra fase, tem um aprendizado. Como é que é a cabeça do gatinho ou o rabo de leão, o do leão, né? Você vai ser o exatamente. rabo do leão agora. Mas, cara, eu acho que é isso. O que te motiva? Porque eu acho que muitas vezes a gente tá, tipo, o que que tá preocupado o que vai aparecer para os outros. Ah, eu quero. Realmente, você não vai ter troféu. Realmente, você não vai ter troféu por um bom tempo. E tá tudo certo. Se tiver. O que que te faz feliz, né? O que te Exato. motiva a fazer ali? Se pô, tá um top 10 geral ali, geral mesmo, não geral amador, geral mesmo. É, Sacou? Tipo, cara, os caras, pô, aí entra o Messias fazendo o que faz, a DJ. Olha o que a DJ fez esse ano, no ano passado, né, no 70.3. Cara, reescreveu a história do 70.3 no Brasil, pô. Ninguém fez o que essa. com números Fez. incríveis, né? E assim, pô, olha o que fez em Brasília, olha o que o Hidalgo fez pedalando para 1,53 em Brasília. Tipo, a gente fala, cara, que animal, o que dá pra fazer, e olha essas narrativas, olha as histórias que dá pra contar, e assim, o que te faz feliz, né, velho? A galera encheu o saco, tem um monte. É isso. Cara, inclusive, eu vou falar aqui pra galera, a gente Manda, fala, fala dentro do brava. Instagram, vou abrir o coração também. Dentro do Instagram tem aquele Broadcast Channel, né? Que chama, acho que em português é canal de distribuição, né? É que meu celular ficou em inglês porque era em inglês do trabalho e ficou, mas acho que chama E canal de no. distribuição. Eu vou até Aí, ver, eu não lembro o nome, não. Meu também acho que tá escrito. Tá. mas eu mandei o link lá pra galera dar o feedback, falei, cara, o que que dá pra melhorar no canal e tal. A galera entendeu que era o canal Mundo Tri, não o canal de distribuição. De distribuição. Aí, velho, pô, aí teve uma mensagem que foi: o entrevistador deveria fazer perguntas menos de menos saia justa para os atletas estrangeiros. Cara, porque ano Ah, por causa passado, da Taylor Nib, uma da Taylor. entrevista, cara, eu entrevistei mais de 300 pessoas ano passado. Entre podcasts, entrevistas curtas, 300 pessoas não, foram mais de 300 entrevistas. Aí você fala, cara.
Tipo, e a Taylor Swift bateu em todas as mídias, não foi só eu, não, que a galera viu a minha, né? Taylor Nib, cara. É a É a Taylor Taylor Nib. Quem Swift. conhece a E tudo e bem, acompanha, até hoje eu acho que eu não sabe? falei nada demais, mas assim, cara, beleza. Enfim, só publiquei, inclusive, porque tive a validação de quem conhece ela, falou, cara, ela é assim mesmo pra postar. Ela E, é mas isso. aí, cara, você vai, faz um monte de coisa, aí uma coisa marca. É, é a gente não deixar que esse negócio negativo, tipo, tudo bem, tá no direito de falar, eu pedi feedback, a pessoa deu feedback, tudo bem, enfim, generalizou, né? Ou os atletas estrangeiros, pô, errei uma vez, né? Enfim, mas tudo bem. Mas, cara, a galera vai encher o saco. Aí é o que que você quer fazer, tipo, é seguir no que você acredita. Que vai Não, ter e um monte assim, falando com coração, besteira. né, cara? Eu acho que assim, cara, é esse, né, a meta. Eu tenho um sonho dentro do profissional, né, que, cara, não é sobre pódio, né, é sobre um lugar de estar, né? Depois eu abro com você, porque eu acho que você vai conspirar bem, mas eu tenho um lugar no Hum, profissional que eu quero chegar assim. Mas, cara, é um momento realmente de mudança. Assim, é um momento que eu me olho lá atrás, quando eu comecei o tri, que muita gente começou a falar mal, né, do modo de vida que eu tenho. Eu acho que é tipo bater no peito e falar, cara, eu acredito nisso, né? Eu acredito que isso possa fazer bem para minha família, eu acredito que isso possa fazer bem para o meu filho ou para minha filha um dia. uhum, Né? Eu e a Lu, a gente tem planos de ter filho, sim. Então, cara, tive filho, eu vou descer pro amador. Cara, não é isso que eu quero. uhum, Eu não vou falar que não, nem que sim, que eu não sei o dia de amanhã, mas não é sim, isso que eu quero. Né? O que eu quero é realmente, mesmo estar tá com filho aqui, cara, qual que é a dinâmica do profissional? É isso, vamos fazer. E eu não deixo de ser empresário. Né? Eu sim. continuo com a empresa, continuo com o time, né? E quão bem isso pode fazer para a empresa. Né, cara, eu Tem acho isso que tem esse também. outro lado também que a gente traz, cara. Olhar para o lado profissional, beleza, mas o quanto que isso pode alimentar a empresa, né? A assessoria de corrida, a assessoria de triatlon, a Power, outros produtos que estão por vir. Então, cara, é tentar, acho que amarrar todo Uhum, esse contexto com a sua vida. Né? Eu falo para a Lu, eu tenho um sonho de poder criar nossos filhos, criar bem, né? Criar nossa família com uma renda 100% do esporte. Né? Do lado dela vem através do esporte, porque ela é nutricionista esportiva, e do meu uhum. lado eu também quero que isso aconteça. Então, cara, como que a gente pode construir isso e como que a gente pode deixar um legado para o esporte para os nossos filhos, sabe? Eu acho que é muito sobre isso, o como que a gente pode deixar realmente um legado para aquilo que a gente ama e realmente fazer a diferença naquilo que a gente ama. Massa, velho. Essa mensagem é top. Essa mensagem é. Eu não posso falar palavrão, eu estou É. evitando falar palavrão nos podcasts, que eu já recebi esse feedback e eu levo em consideração. Essa mensagem é foda. E, moleque, o que que você tá já de calendário aí? Já fechou? Vai fazer todas as Cara, etapas do Iron? O que você tá pensando? a gente já tem um calendário. A gente vai, a estreia do como profissional vai ser em Curitiba. Tá. Então, fazer Curitiba, Brasília, o full. Algo que é até legal, assim, esse ano a gente vai lotar de 70.3 para eu pegar bagagem de competição, mas o lugar que a gente olha como que eu posso desempenhar é No full. no full. Lá é o lugar que a gente olha onde, tipo, geneticamente, Uhum. historicamente, pelos resultados, onde a gente tem o foco. Né? O 70.3 posso desempenhar legal, bem, bom para rodar e pegar dinâmica de prova, mas o lugar que a gente olha não é o 70.3, o lugar que a gente olha é o full. Né? A gente vê no futuro e até pela idade, pela endurance, Sim. pela consciência, estar lá. Então, é muito aquela que a gente conversou no particular, né? Como profissionalmente a gente consegue me tornar um atleta Hum. profissional. Né? O atleta profissional ele não é só de resultado, né? É de analisar todas as hipóteses e o como a gente consegue extrair o melhor resultado disso. Então, Floripa, desculpa, Curitiba, Brasília Brasília, e full. e aí Full, Rio, que ainda cai nesse primeiro semestre, esse ano, se eu não me engano, acho que veio para Não, vai ser julho. no Dia dos Pais de novo. Ah, então agosto. É, agosto. Boa. Que é sempre perto do São meu Paulo, aniversário. Ah, São Paulo a gente toma uma lá, pós-prova. Mentira, não posso não mais. pode mais, É, acabou. São Paulo, 70.3 São Paulo. E aí a gente tem uma dúvida no calendário no segundo semestre, que é a gente não sabe se vai ter profissional em Cascais. Historicamente não tem, mas há rumores que esse ano vai Hum. ter no full, né? Tá. Só tem no 70.3. E se tiver full como pro, eu vou fazer Cascais.
olhando muito o mercado português que a gente está Sim, indo com assessoria. legal. Se não tiver o full em Cascais, a gente vai para Valdívia, no Chile, fazer o full, que vai ser o primeiro ano que vai ter aqui em Valdívia, no Chile. Sim. Né? Então, e aí talvez eu encaixe Floripa em outubro Uhum. ali, a gente vai ver. Tá? Mas Bacana. assim, Legal. encerrar também com a festa do triatlo, que é o Serrano Man. Não deixo de ir Ah, para lá, cara. Até quem não conhece, conheça essa prova, Serrano Man. Mas a gente constrói um calendário muito. pô, Nesse tá momento ele bom. tá cheio. Você vai falar, pô, Edu, tá lotado, mas essa é a ideia. Sim. Né? Eu preciso pegar bagagem de prova. São Paulo, cometi vários erros por não ter bagagem de prova. Sim. Né? 3 São Paulo. Tive uma boa colocação, não tive o tempo que eu queria, olhando, né, no Uhum. geral, porque eu errei, porque eu não tinha. O Rafa falou, puta, mas você foi moleque aqui, aqui, ali. Eu falei, caraca, faz todo sentido. Mas não Né? adianta competir a cada dois, sei lá, 4, 5 meses, tendo que cuidar da vida toda. Eu acho que o legal tá isso, é a quantidade de provas que dá pra fazer e até porque, cara, boa, sei lá, passou mal ou por um pneu, cara, é bom que tem outra prova no Bem, mês seguinte pra fazer, entendeu? Acho que essa é a oportunidade que tem e tá não, tudo bem, cara. tem que apanhar, tem que ir lá apanhar, é bom, mais Essa é a oportunidade de ideia. apanhar. Eu tenho isso na cabeça, sabe? E muitas pessoas falam, Du, toma cuidado, porque isso pode. Cara, tá tudo bem, eu tenho isso claro, sabe? Que eu vou para apanhar, não vou É para. bom. Cara, falar que, eu tô indo. Eu tava conversando, o Taconi já sabe dessa história, né? Eu tava conversando com o Taconi no particular, e aí eu contei para eles que ele, pô, que massa que eu falei, mas jamais competir contra você, né? Ele, quem sabe um dia, Edu? Eu falei, caraca, velho, que animal, né? É. Mas assim, eu sei que, cara, não dá. Tipo, se você olha, existem figuras hoje no triatlo, Taconi, Miguel, pô, que é DJ, veio com desde o tempo que ela tá, né? Cara, não dá para eu estar naquele momento ali. Né? Tipo, são atletas que têm um histórico. Não dá. Tipo, acho que é uma falta de educação até eu chegar e falar, não, eu vou. Não, cara, não é isso. Né? Eu tô indo realmente nesse momento para aprender, né? E quem sabe um dia ele estar ali, né, entre os tops, quem sabe. Ah, cara, mas Mas é isso que a gente busca, cara. uma coisa de cada Eu vez, venho velho. realmente. É. É isso. Eu brinco com a DJ até. Fala, Jennifer, é o seguinte, ela já sabe também, né? Tava conversando com ela. E aí eu falei, filha, só por favor, não me passa na natação. Porque pra quem não sabe, elas largam 5 minutos depois, né? Cara, cuidado que acho que pode acontecer. É melhor pedir, só não mete Por favor. tempo em mim na natação, só não. Se passar, me dá o pé, pelo menos, dá uma esteira. Eu falei pra ela que se você passar, cara, eu vou passar pela bike e vou furar o seu pé. Brincadeira, né? Mas eu falei, pô, por favor, vai. Não, as referências boas. Cara, acho que é. Não, vai ser legal e tá subindo essa turma, vamos dizer, chamada de turma de 2026 aí. Tá, o Vilarinho tá subindo também. É isso, cara. Tem mais um Aí nome. tá. É que o menino não oficializou ainda, então não vou falar o nome do moleque, depois eu te falo no offline, mas deve subir também. Tem outro brother que me escreveu que vai subir também. Então, assim, cara, é massa ver esse movimento da galera. É isso, cara. Acho que A dinâmica de prova vai ser outra, né, Gá? Não, e essa construção, cara, porque eu acho que também a gente ficou com alguns gaps nessas geracionais aí por causa da falta de premiação. Então muita gente não subiu, não teve o talento todo explorado, porque, cara, vai largar como amador ou largou o esporte, né? A gente teve, cara, o Queiroga foi um cara, por exemplo, que ficou fora do esporte, aí voltou e já falou, cara, se eu não treinar direito, pô, ele não se encaixou mentalmente, acho, na parada, tipo, cara, ou Aham. eu treino 100% ou eu faço, não tá dando e tal. É, foi um dos caras que acabou ficando um pouco. Esse gap foi ruim. O Yuri Vinuto também, depois foi pra Marinha e tudo, mas Baita. Apanhei dele no Rio pô, lindamente. não, ele é, pô, forte demais e tudo. Aí foi brincar de Baita. voltar a fazer triatlon, mas são assim, acho que teve um gap muito grande, porque assim, se for pensar, cara, estamos em 2026, eu sou mestre em aposentar os outros, né? E não aposento ninguém, mas enfim. Mas Colucci, cara, tá mais no final da carreira do que do começo. Igor Uhum. Amorelli também. Cara, o Toad ainda tem mais tempo de vida também. Só que assim, cara, começa a ver que, tirando esses Vinhal caras, acabou de o Vinhal aposentar. aposentou. Se a galera aposentar, quem que vai cobrir? Tudo bem que você falou, cara, tem Miguel, o Miguel agora vai para os jogos, então o foco vai ser mais os jogos, né? Tem Messias, tá? Mas quem mais? A gente tá falando de um top 5, para Premier é o top 5, tá? Quem vai fechar esse top 5, né? E, pô, o que que dá para fazer? Então, acho que é, é fazer e, cara, aquele negócio, né? Se fosse por causa do Nadal, Djokovic e Federer, ninguém tinha entrado mais no tênis, né? Você falou, cara, não vai É, entrar. E é isso, vai lá fazer e vai fazer o que te faz bem. Yoga,
quantas pessoas eu consigo, assim, quantos atletas profissionais eu posso introduzir no esporte em algum momento inteiro da Sim, minha vida? Cara, isso para mim, assim, beleza, eu vou ser talvez lá na frente, top 5, pode ser que eu ganhe lá na frente, pô, ia ser sim. muito animal. Mas, cara, e se uma moleque que veio inspirado pela minha história entrar no profissional e ganhar a porra toda? É. Puta, isso aí, Pô, cara, tá sabe aquela valendo coisa já, né? tipo, Fez a nossa, tua parte, sabe? né? Vou estar junto na torcida, balançando a bandeirada. Ó, pra você ter Entendeu? ideia, Isso ano que é legal. passado, competiram no Brasil 167 atletas profissionais, velho. Tem bastante gente, tem bastante espaço. Os gringos Mas também, todo assim, mundo, né? Prova curta e vou prova treinar. longa. Posso não dar trabalho esse ano, mas um dia eu vou dar trabalho pra galera. É isso. Irmãozinho, cara, massa te agradecer. Já 1h20 já de papo aqui. É que foi 30 minutos antes, né? Já, né? Cara, te agradecer pela ligação, como eu falei. Eu lembro da hora que você tinha falado um tempo atrás. Falei, cara, você vai ser o primeiro a saber quando eu tenho novidade aí. Quis me matar de curiosidade. Matar o fofoqueiro de curiosidade é foda. Mas, cara, pô, você me ligou assim que você, né, que vocês estavam mais, tinha amadurecido a ideia. Eu fiquei muito feliz de coração. Acho que o que você já fez até hoje no esporte foi bem impressionante. Agora, conhecendo a tua história, de falar, caralho. Porque eu lembro quando você fez o 4 e 13 eu falei, caralho, velho, o Edu não compete, velho. Onde é que saiu essa porra? Mas, irmão, assim, acho que, cara, é uma atitude muito, muito maneira. Acho que viver o esporte, os valores do esporte, acho que você vive isso demais e vai ser massa te acompanhar esse ano aí nas provas. Sem chorar, hein? Segura o Cara, choro. não, e também, tipo, pô, agradecer você pelo que você fez também, tá fazendo pro esporte. Eu lembro, eu te conheci na pandemia, quando você postava os reports lá da Itália. Foi dessa época que eu te conheci, né? Que a gente começou a NP trocar News. ideia. NP News. Exato. Cara, e aí naquela época tipo, a gente foi estreitando, aí você veio com o jogo limpo, ainda continuava, acho que você continuava ainda Jogo no justo. mundo, no jogo justo, isso, desculpa, mesmo estando no Sim. financeiro, e aí, cara, você também, cara, fazer esse ponta-cabeça na vida que você fez, cara, não é fácil, assim. E eu volto a falar, até gravei alguns podcasts provos, né, no meu Instagram, que é o Café com Edu, muito para contar para a galera sobre transição de carreira, cara, que não é fácil. Pô, Sim, todo mundo glamoriza, todo mundo sonha, eu sonhei, mas não foi fácil, sabe? Hoje eu tô conseguindo estabilizar as coisas aqui, mas, cara, foram 2 anos e meio bem pô. difíceis assim, na minha vida. Cara, Então, assim, agradecer também por você estar construindo isso pelo esporte, cara. não, pô, eu que, pô, Eu sei também que não é fácil. acho que eu vejo da mesma forma que você, assim, de. Eu nem me vejo mais no mercado financeiro. Falo, cara, eu fui bancário mesmo, eu fui 15 anos, né, no mercado financeiro e tal. Eu acho que trabalhar com o que a gente gosta, com sonho, com esses valores, assim, não é fácil, né? O galera, pô, eu quero trabalhar com esporte, que eu adoro esporte. Tá bom, fiquei 2 anos e meio com R$ 0 de salário, me lascando. Eu voltei a ter salário esse ano, do ano que eu achei que eu fosse fechar o Mundo Tri de vez. Começou assim, por causa de, cara, enfim, o negócio não fecha, conta não fechar, não tava fechando e tal, mas as coisas viraram, graças a Deus deu tudo certo. Mas é duro pra caramba, mas, mano, é muito massa trabalhar com o que a gente gosta, viver essas coisas, e estar com a galera e, porra, eu já tô vendo, velho. Eu já tô vendo. A sua primeira em Curitiba, infelizmente, eu não estarei lá porque eu fechei contrato para cobrir punta. No mesmo, na verdade, É cobrir animal. punta não ia ter Curitiba, né? Do nada me vem Curitiba, Não do ia nada ter vem profissional. Elite. Então quem Ia vai fazer estar internacional. lá vai ter outra pessoa cobrindo pelo mundo tri. Mas eu tô vendo em Brasília a sua primeira chegada, vamos estar nós dois chorando. Eu Eu acompanho a sua choro. primeira chegada, vão estar nós dois chorando, que eu sou chorão pra caramba, e vão tirar foto depois e vão ficar tirando sarro de mim. Mas são dois chorões aqui, já vi que estamos lascando. No full, então, esquece. Desidrata soro, vou botar soro já na veia já. Cara, e assim, enfim, eu acho que é sobre isso, Gá, é sobre ter pessoas que realmente acreditam, né? Que uma coisa é você acreditar, chegar, testar e ir embora, e outra coisa, velho, você acreditar, testar, dar errado, testar, dar errado, testar, dar errado. Tem uma hora que você fala, caraca, tá dando certo, sabe? E aí realmente você, cara, é você dedicar a sua vida realmente Sim, ao que você ama, né? Tipo, pô, você chegar nesse momento de ficar 2 anos e meio sem salário, é porque você dedicou a sua vida sim. para poder estar fazendo isso que você está fazendo. Então, galera, apoiem É isso. demais quem está tomando essas iniciativas, porque não é fácil.
E, cara, já começando como profissional, posso agradecer uma galera que Pode, já pode agradecer topou a todo estar mundo. comigo. Boa, vou pegar até aqui atrás meu pós-treino e também o boneco da Mas, R. Cara, agradecer demais, porque nesse momento que a gente fez essa transição, a gente conversou com algumas marcas, a gente está conversando com outras, né? Então, tipo, a R que fechou boa. 2026 comigo, vai ser meu equipamento, minha armadura esportiva, né? Então, macaquinho, roupa de ciclismo, Cocua, né? Não sei se Vai. você. Dá pra ver, dá pra ver. Aí, dá pra ver? A Cocua, eles têm toda uma linha de pós, pré-treino e também de reparação muscular, e a água na caixa, né? A água na caixa mais eletrólitos, tanto cuidando da hidratação quanto a parte de eletrólitos. E além disso, O time, empresas né? que queiram falar, o Team É. Sports, né? Pô, assim, eu acho que quem me acompanha no Instagram vê o quanto isso significa para mim. Falavam, né, do pô, você tá trabalhando, você sai do mercado corporativo, tá trabalhando pra caramba, que não sei o quê, para não usar outro palavrão. Falei, cara, tô. Mas Tô. eu fico muito feliz de trabalhar 24/7 com algo que eu amo. O problema era É. trabalhar 24 horas por 7 por algo que, beleza, você tá trabalhando, você gosta, mas não é algo que você ama, sabe? Que você entrega realmente de corpo e alma. Uhum. Então, cara, não tem problema. E a Power, né, que também está me ajudando a fazer o contato com as empresas, né, qual eu faço parte também. E marcas que quiserem conversar comigo, dá um pulo Mas no Instagram, me chama e vamos construir juntos esse 2026. Acho é que é isso, isso, cara. irmão. Valeu demais pelo papo. Tá aí, deixar os contatos do Edu todo aqui. Sucesso, Obrigado, irmão. cara. Tamo junto. Valeu, querido. Obrigado pelo espaço. Parabéns pelo Bom, Mundo valeu. Tri, cara. Vida longa. É, valeu. Valeu. É isso, galera. Esse foi mais um MTCast. Nos vemos semana que vem. Valeu!